reunidos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria poder comungar com vocês os princípios que norteiam a estrutura do universo. Hoje eu quero falar para vocês sobre a tábua de Esmeralda. Hoje eu quero falar para vocês uma das estruturas em termos de catalogação do corpus hermético. Então, seria um escrito de Hermes Trismegisto, que veio do Egito, e que apresenta as 7 principais leis cósmicas. Muito bem. Vamos colocar a nossa palestra dentro do contexto que a gente está estudando. E eu pretendo desenvolver temas semelhantes, fazer algumas palestras com temas semelhantes. Na última vez, nós apresentamos os 7 princípios básicos da doutrina espírita. E dizíamos que esses 7 princípios básicos é Deus, a lei do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a evolução, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os 7 princípios. Nós desenvolvemos, mostramos como esses princípios foram desenvolvidos por Allan Kardec e que foram também desenvolvidos por missionários que vieram coadjuvar Allan Kardec no período da constituição, podemos dizer, do corpus doutrinário ou da codificação. E trabalhos como o do Pesani, que foi um grande intelectual que veio apresentar um livro, podemos dizer, faz parte também da estrutura doutrinária, que é a pluralidade das existências. Um outro, que é um livro de 1864. Um outro livro, que é a pluralidade dos mundos habitados, que é de Camilo Flammarion, que é de 1862, mais ou menos. E aí depois nós temos o Céu e o Inferno, falando desse processo do progresso, da evolução. O Livro dos Espíritos, apresentando a base da filosofia espírita, que é o conceito de Deus, né? a lei de causa e efeito. Muito bem. O princípio da reencarnação. O Livro dos Médiuns, tratando também, como no Livro dos Espíritos, da imortalidade da alma, mas em especial falando dos vários tipos de mediunidade, da comunicação dos espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, falando da lei do amor. Então, com essa estrutura, nós traçamos então os 7 princípios básicos da doutrina espírita. Deus, a lei do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a evolução ou o progresso, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Esse tipo de estrutura, que nós dizemos que foi profundamente didática, porque foi a primeira vez que a história mandou um professor ou um pedagogo para arranjar esses princípios básicos, né? E esses princípios dariam para nós a capacidade de entrarmos no Evangelho de Jesus e compreendermos a mensagem do Mestre, porque no fundo tudo passa por termos leis e compreender essas leis para entendermos não só o mecanismo do universo, mas compreender a constituição do universo e quais são os princípios que nos regem, como nós devemos nos proceder. E aí
Esta visão maior, principalmente que é da lei do amor, está no Evangelho. Mas nós não tínhamos capacidade de entender. E o plano espiritual enviou, então, Allan Kardec. E aí, nesta época, o que acontece é que houve a ramificação deste conhecimento da terceira revelação, através desses 7 princípios básicos, e ficamos, então, podemos dizer, com as chaves, com os segredos, né, para entrar no Evangelho de Jesus e entender ele em espírito e verdade. Mas antes de Jesus, a sabedoria já existia. O plano espiritual nunca nos abandonou. Nunca, nunca. Nós sempre tivemos a presença da possibilidade do crescimento espiritual entre nós. Se vocês quiserem ter só uma ideia, o livro mais antigo da humanidade, onde na época nem havia escrita, é o I Ching, e na China, né, mais antigo do que os há 3.000 anos antes de Cristo, quer dizer, há 5.000 anos atrás, e é um livro que trata da comunicação mediúnica, ou melhor, da comunicação com os ancestrais, com a comunicação com a espiritualidade e a resposta de como nos conduzir na vida. Então, a presença dessa sabedoria sempre esteve presente. Mas se repara que se na época de Jesus ele prometeu um Consolador para estar conosco e nos explicar tudo, nos esclarecer tudo, e esse Consolador veio 1.800 anos depois de Jesus, cerca de 1.800 anos depois, né? E aí esse Consolador, a palavra é advogado, aquele que vai estar junto conosco, nos explicando os emaranhados da letra ou das leis, e aí pegar aquilo que estava sobre o véu da letra e tirar o véu da letra e a gente entender o Evangelho na sua pujança. Isso aconteceu então com a terceira revelação. Antes, então, quando o conhecimento estava conosco, né, inclusive até antes de Cristo, o conhecimento estava muito mais, podemos dizer, fechado. O conhecimento tinha que ser apresentado de uma forma, podemos dizer, esotérica, fechada, para iniciados, só para alguns preparados. Por isso que o Evangelho depois, mais tarde, vai dizer: não lanceis pérolas aos porcos, né? Porque eles vão pisar nas pérolas e ainda vão te atacar. Não conseguem compreender a sua extensão. Foi isso que aconteceu, então, no Egito. No Egito, nós temos a primeira grande civilização da humanidade. Diz Emmanuel, diz o nosso Emmanuel, que quando o planeta precisou dar um salto de qualidade, em termos de pensamento, em termos de civilização, vieram os espíritos da constelação da estrela Capela, de um dos planetas da constelação, que estava num nível semelhante ao que nós estamos atualmente aqui na Terra, né? Aqueles que não se encontravam estruturados para permanecer na continuidade da evolução deste planeta, eles vieram para cá, para a Terra, foram exilados aqui para a Terra, foram exilados para cá. E com isso eles vão formar 4 grandes povos. 4 grandes povos. O primeiro, nós temos o povo egípcio, que vai apresentar principalmente aí uma estrutura de conhecimento do poder da mente e da fenomenologia, da paranormalidade, da percepção extrasensorial, da vida extraterrestre. Depois nós temos o povo indiano, o povo hindu que vai apresentar os conceitos de metafísica. Mas para chegar aos conceitos de metafísica, passa por toda uma história, desde o mais primitivo lá na Índia, em termos de revelação, que são os Rig Vedas, passando então pelos cânticos, pelas cerimônias,
pelos vários rituais, pelos vários tipos de incenso, de oferendas, até chegar ao conceito mais adiantado de metafísica, de filosofia espiritual pura. Depois, uma outra grande contribuição foi o povo indo-europeu, que vai também formando uma raça adâmica, criar condições e bases para uma filosofia racionalista, como no caso, mais racionalista, como no caso a filosofia grega, né? Onde se catalogou, através, por exemplo, de Aristóteles, os vegetais, os animais, no seu livro Metafísica, ou então em rasgos de pensamentos mais profundos, intuitivos, né? Como da maêutica, de buscar a verdade dentro de si, no pensamento de Sócrates. Mas também vai desembocar o pensamento indo-europeu no que nós temos hoje de ciência. Homens como Demócrito, homens como Leucipo, como Pitágoras, né? Anaximandro, e todos eles vão fazer a base de construção, depois, e nós vamos ver isso mais em outras palestras com mais vagar, o que nós temos hoje com ciência, né? A ciência acadêmica. Então essa foi a grande contribuição desse povo indo-europeu. E o quarto povo é o povo de Israel, o povo judeu. O povo judeu que a sua principal contribuição vai ser com a ideia de monoteísmo. A ideia de criar leis básicas para se viver em urbanidade, para se viver em sociedade e tendo o conceito do Deus único. Muito bem, pelo menos popularmente, o conceito do Deus único. Então esses são os quatro grandes povos. Mas, como nos fala a revelação do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, desses quatro povos, né, que tinham características diferentes lá no seu planeta de origem, da constelação de Capela, o mais adiantado era os que vieram para o Egito. É lógico que eles tinham um compromisso ainda com seus erros, por isso que vieram exilados para cá, tá certo? Tinham um compromisso com seus erros, mas, podemos dizer, eram os mais, podemos dizer assim, preparados para resgatar os seus problemas, dar uma contribuição significativa para a evolução da humanidade. E nós vamos ver que todos os outros povos, o egípcio, o judeu, o europeu e, que seria, no caso, a gente fala a escola grega, e a hindu, todos vão beber também da fonte egípcia. Né? Nós vamos ver Platão, nós vamos ver Pitágoras, e tantos sábios, os próprios judeus, Moisés, por exemplo, vivendo no Egito, Abraão vivendo no Egito. Então todos eles beberam da fonte do Egito. E de todos eles, o primeiro a voltar, daqueles habitantes que vieram para cá, os primeiros a retornar, e existem só alguns remanescentes dessa civilização que foi para o Egito, né, que ainda tem compromissos com o planeta e não conseguiram resgatar o que deviam, e marcaram também, por afinidade, um compromisso com o nosso planeta, um compromisso com o Cristo, com o governador do nosso planeta, mas a sua maioria voltou para o seu planeta de origem. Deu a sua contribuição e partiu. Para a gente entender, inclusive, essa chegada desses seres aqui formando esses quatro povos, Augusto dos Anjos, no livro Parnaso de Alencântara, que é o primeiro do Chico Xavier, nos dá um poema maravilhoso contando essa saga, a saga dos capelinos aqui entre nós, ou melhor, desses espíritos que são verdadeiros deuses em comparação com os antigos habitantes aqui do nosso planeta, né? Mongóis e africanos, que eram espíritos que estavam vindo por um processo de evolução normal do nosso planeta Terra. Então eles eram quase, podemos dizer, assim como deuses. No capítulo 6 do livro A Gênese de Moisés, falam desses gigantes celestes que se apaixonaram pelas mulheres da terra e fecundaram
aqui a terra, ou fecundando, fazendo modificação significativa na raça, e não só uma transformação significativa na raça, mas na mente, nos seus conceitos filosóficos, espirituais, morais, éticos, científicos. Tudo bem? Então, nesse poema, o Augusto dos Anjos, através da psicografia do Chico, mostra como foi a importância desses espíritos aqui entre nós, num poema muito significativo. Ele fala: a civilização terrestre. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos ares, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame. Árvore genealógica de párias, faz mistério que o cárcere a conclame para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos, contemplando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Então, nesse poema significativo do Augusto dos Anjos, ele diz então que esta raça, então, cheia de débitos lá desse planeta, ele veio para cá, e a nossa civilização traz esse gravame, traz essa coisa grave da presença deles entre nós, mas eles transformaram a terra num brilhante grau, ou melhor, num brilhante, podemos dizer, pote ou prato ou taça, né? Desses grandes coisas que eles revelaram. Desde o instinto à inteligência, eles traçaram um rumo no campo da filosofia, da ciência, da metafísica, da evolução, de todos os setores. Muito bem. E, como eu disse, então, o Egito foi o principal, e que esses outros povos, como da Índia, da Europa dos Estados Unidos e de Israel, foram beber lá na fonte do Egito, é por isso que a tradição do Egito fala de um grande sábio chamado Hermes Trismegisto. Hermes foi considerado, ele esteve aqui entre nós, mas era de uma estatura, de um conhecimento tal, né? Ele era considerado um deus, por isso que eles tratavam esse antepassado como um deus. Ele passou a ser um deus, depois entrou para o grande panteão, mais tarde, grego, né? Com o nome de Mercúrio, né? Com o nome de Hermes. Então, e no Egito ele é chamado essa manifestação divina do Deus Tote. Significa que nós estamos considerando seres divinos, como o próprio Jesus que veio aqui entre nós, depois a igreja, em votação, ordenada por Constantino, o coloca como Deus, não é isso? Esse Deus não foi um título que Jesus deu a si mesmo, mas foi um título que os homens deram para ele. A mesma coisa com Hermes, né? Mas então Hermes passa a ser então esse enviado da sabedoria, e esse nome Trismegisto quer dizer 3 vezes grande. E ele então veio, podemos dizer assim, sintetizar a grande contribuição do povo egípcio, né? Ele vai gerar e trazer a origem da numerologia, das ideias da reencarnação, daquilo que depois, mais tarde, vai se chamar de quiromancia, que é a leitura das mãos, né? Um conhecimento profundo do mentalismo, o conhecimento profundo das energias espirituais, do controle da morte, da projeção astral. E ele vai apresentar os conceitos de cores, de formas, de letras, de números, do ritmo das músicas. Então ele vem, a presença dele, e aí eu não quero dizer que é só de um homem, mas quando vem um grande missionário na Terra, atrás dele vem
uma pleia de colaboradores para aproveitar essa encarnação, que é uma encarnação tão especial, em que há uma presença de uma mente assim tão poderosa, que podemos dizer que o ambiente fica mais fluido, mais propício e fica mais elevado. O plano espiritual aproveita e dá uma injeção de valores e manda com ele muitos outros pensadores em várias áreas. Então, e que acabam bebendo da fonte dele. Ele é a fonte que os outros vão beber. Vamos pegar um exemplo de Francisco de Assis. Então, nós temos um pintor, Giotto. Giotto, ele veio também ali naquela ambiência de Francisco de Assis, cerca de uns 50 anos depois de Francisco, mais ou menos, ele nasce. E o que vai acontecer? Ele vai adiantar a Renascença 300 anos, fazendo pinturas maravilhosas. E que pinturas são tão maravilhosas? A quem ele vai se esperar? Em Francisco de Assis. Então, quer dizer, um mentor, um missionário, ele é o epicentro de várias coisas que acontecem em tantas outros departamentos da evolução humana. Isso aconteceu com Hermes. Então, Hermes, ele vem com esta ideia de trazer tantas e tantas revelações, e vai gerar o tarô, e depois vai influenciar a Cabalá lá no Egito, o alfabeto, a escrita. Olha, então são contribuições maravilhosas. E aí, com muitos livros de Hermes, eu queria indicar aqui para vocês, existe um muito interessante chamado Kybalion, né? Kybalion, que ele, a própria grandeza dele, ele é do final, do iniciozinho do século XX, esse livro, ele foi escrito por 3 iniciados, que vão pegar os pensamentos, espaços de Hermes Trismegisto e vão escrever esse trabalho. E a própria grandeza está no próprio anonimato deles, né? Como eles não quiseram dar o nome, botaram 3 iniciados para dizer assim, essas são verdades tão antigas que nós não nos sentimos donos dela. Muito bem. Nós vamos aqui, desse livro, pegar os 7 principais princípios de Hermes e desenvolver para vocês. Para mostrar, então, que quando fizemos com a doutrina espírita os 7 principais princípios que norteiam a nossa doutrina, no mesmo sentido, né? Na própria origem do pensamento evolutivo da humanidade, também começa com Hermes com os 7 princípios herméticos. E Hermes, através da sua escola, dos seus muitos discípulos, escreveu muitos livros. E desses muitos livros surge então o corpus, ou melhor, as obras herméticas, ou o corpus hermético, e que aqui está atribuído a Hermes Trismegisto, porque o livro é dele. Evidentemente que pode ter vindo através de seus discípulos, mas é dele. Hoje nós falaríamos assim, quando o Chico Xavier, ele recebe André Luiz, ele recebe Emmanuel, e ao mesmo tempo também nós sabemos quanto o Chico Xavier é um espírito amadurecido. É isso? Então, essa relação, podemos dizer assim, André Luiz é André Luiz, Emmanuel é Emmanuel, mas há um ponto fonte entre eles, é Chico Xavier. Então, a mesma coisa são esses livros, os muitos livros aqui desse corpus hermético, mas mesmo assim um livro pequenininho, mas aí está a capacidade do missionário, né? O missionário, ele tem a capacidade de falar pouco e dizer muito. Então, aqui nós temos vários livros de Hermes. E o último livrinho é a chamada Tábua de Esmeralda. E a Tábua de Esmeralda, repare, atribuída a Hermes Trismegisto, o Emmanuel diz que ele é o enviado da sabedoria. Agora, nessa Tábua de Esmeralda, repare que é uma página. Uma página. E essa uma página é o texto mais conhecido, mais popular
mais profundo, em que todas as outras correntes filosóficas do mundo vão beber. E é o menor, certo? Aqui nós estamos lembrando, naquele livro de Instruções Psicofônicas do nosso Chico, né? Falando da Terra e outros livros, mas há uma comunicação lá da Teresa d'Ávila, e essa comunicação é pequena, comunicação pequena da Teresa d'Ávila. Os outros espíritos se comunicam lá no livro Instruções Psicofônicas, apresentam comunicações grandes, às vezes de 3, 4, 5 páginas, né? Mas a Teresa d'Ávila aí estaria meia página e olha lá, né? Quando chegou lá esse livro na Federação Espírita Brasileira, os revisores da federação, encabeçado pelo presidente, no caso, o Antônio Bandeira de Freitas, pergunta ao Chico, pedindo ao Chico falar com o Emanuel, para o Emanuel entrar em contato com a Teresa d'Ávila, para saber se ela não tinha mais nada para acrescentar, porque eles achavam que a comunicação estava muito assim, simples, né? E veio a resposta dizendo que a Teresa d'Ávila não tinha nada para acrescentar, era só aquilo. Ela, a doutora, né? A primeira mulher a ser chamada de doutora na igreja. Mas o que é mais interessante é que, se a gente pega o livro As Noures, do professor Pedro Paulo, o Clóvis Tavares bota uma nota de rodapé, que é o tradutor, não só biógrafo de Pedro Paulo, mas tradutor também do livro As Noures. Ele bota uma nota falando de determinadas comunicações dos espíritos. Ele fala então dessa comunicação da Teresa d'Ávila. Ele diz: essa é que o professor Pedro Baldi mais gostava, que achava mais profunda. A gente tem que saber olhar, né? Olhar é tudo, né? Tinha um mago, né? Um monge taoísta, e ele era chamado o monge da bengala de ferro, porque ele teve um problema e ele andava capengando, e ele precisava então da bengala para dar a sustentação no andar dele. E ele não era considerado, não só pela sua estrutura física, mas talvez pelas dores que teve lá na juventude, na infância, quando ele teve esse problema, ele não era muito bonito, né? E uma vez perguntaram para uma das deusas, né, que sempre admirava a beleza, se ela achava também ele bonito, porque esse monge taoísta da bengala de ferro era feio. Aí ela falou assim: quando você tiver com seus olhos curados, você vai achar ele bonito. O problema são os nossos olhos, né? A nossa visão é que deturpa ainda. Nós ainda estamos muito humildes e a gente então tem conceito de beleza, de evolução, de profundidade, de simplicidade completamente diferente. É isso? A palavra mais extraordinária para Francisco de Assis se chamava humildade. Agora, vamos ler a Tábua de Esmeralda. A gente lê ela na íntegra e depois nós vamos analisar a contribuição de Hermes. Então vamos lá. O verdadeiro completo, claro, é verdadeiro. Vamos começar. Tábua de Esmeralda. É verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a lua é a mãe. O vento o embalou em seu ventre, a terra é sua rama. O telesma do mundo está aqui. Seu poder não tem limites da terra. Separarás a terra do fogo, o
sutil do espesso, docemente com grande indústria. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo, e as trevas se afastarão. É a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis aptidões aqui indicadas. Por esta razão foi chamado de Hermes Trismegisto, pois possui as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Então ele está dizendo que esse texto é um texto completo. E a sabedoria está sintetizada aí. Entre as muitas coisas que ele criou, separar o sutil do espesso, ele então também é o fundador da alquimia, que mais tarde vai gerar a química. É isso? Muito bem. Vocês sabem que o alquimia, esse al é o artigo lá do povoado. Daí álgebra. Daí alcorão. Daí alquimia. Ou em outras palavras. Mais tarde vai ficar a química na alquimia. Muito bem. E quais são, então, esses princípios básicos do nosso Hermes, né? Vamos, assim, tentar dizer que quando a gente começa o livro O Gênesis de Moisés, tá? Nós vamos ver logo depois da criação, e quando chega na presença de Abraão, numa época de fome, precisava ele sobreviver e a sua esposa Sara sobreviver, eles foram para o Egito. Então, toda a tradição é que, desde Abraão, o conhecimento judeu já veio do Egito através de Hermes. Diz a tradição que foi Hermes quem iniciou Abraão nesses segredos. Mais tarde, seguidores de Hermes vão iniciar Moisés, que vai ser um dos príncipes educados, né, pela uma princesa no reino de um faraó. Depois, nós vamos ver também Pitágoras e Platão também visitando o Egito para beber dessas fontes. E, por fim, nós vamos ter a biblioteca mais bem estruturada daquela época, fundada por Carlos Magno, que recebeu a tutoria ou melhor, quem foi o seu tutor foi Aristóteles. Carlos Magno vai fundar a biblioteca mais importante no Egito, que é a Biblioteca de Alexandria, onde mais tarde nós vamos ter a presença de Espácia como a grande sábia, que anos depois vai reencarnar como Jordano Bruno e depois como Anne Beza, uma das grandes contribuidoras da teosofia. E, no caso, Espácia, ela já vai partir para o sacrifício semártico da ciência, semártico da sabedoria, por perseguição já do cristianismo, quando a biblioteca de Alexandria vai ser resgatada. Mas, inclusive, a origem dos pensamentos gnósticos, a relação com o cristianismo, vocês poderão ver também na minha obra, o 13º Apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, que Matias, vivendo no sul do Egito, vai influenciar as grandes escolas esotéricas, ou melhor, as grandes escolas gnósticas que vão imperar na biblioteca de Alexandria. Tá? Aí toda a história, todos esses livros, a origem desses pensamentos, o nome desses livros, vocês encontram lá nesse meu livro, o 13º Apóstolo. Assim, sem mais delonga, vamos para os princípios herméticos, os 7 princípios herméticos. E aí nós temos aqui no trabalho uma frase de destaque. O princípio da verdade são 7. Aquele que os conhece
perfeitamente possuem a chave mágica, com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. E quais são esses princípios? Primeiro, o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio da correspondência. Terceiro, o princípio da vibração. Quarto, o princípio da polaridade. Quinto, o princípio do ritmo. Sexto, o princípio de causa e efeito. E sétimo, o princípio de gênero. Muito bem. Nós somos ainda tão atrasados que agora é moda, está surgindo nas discussões do Ministério da Educação a ideia de falar de gênero. E assim mesmo tem tantas e tantas discussões, tantas e tantas resistências, já é de milhares de anos atrás. Nós vamos, então, de alguma forma, colocar aqui esses princípios do quadro para a gente desenvolver. Então, o primeiro é a do mentalismo. Mentalismo. Ou melhor, tudo é mente, tudo é espírito. Jesus conversando com a samaritana. Jesus conversando com a samaritana, está no capítulo 4 do Evangelho de João, vai dizer de forma muito interessante que Deus não deve ser cultuado nem nos montes de Jerusalém, nem nos muros de Jerusalém, nem no monte do Gerizim, como os samaritanos cultuavam no monte do Gerizim, e os judeus nos muros de Jerusalém, do templo. E que Deus, por quê? Deus é espírito, e o espírito deve ser adorado. Deus é espírito, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente então coloca Deus de velho, de barro. É interessante que Miguel Ângelo, quando faz aquela sua célebre pintura que se encontra lá no Museu do Vaticano, né, que se encontra lá na Capela Sistina, coloca Deus, então, tocando o dedo no dedo de Adão, né, e criando Adão. Mas se nós olharmos Deus, Deus tem um umbigo. É estranho um Deus com umbigo, né, porque ele é a causa primeira, então alguém já como ele tem um umbigo. E além do mais, é outra coisa interessante, mas aí a genialidade de Miguel Ângelo, para que depois a gente questione isso tudo. Como que ele poderia questionar essas coisas no século XVI, tá certo? Então ele foi feitudo e corajoso demais. Mas Deus de cabelo, Deus com 2 olhos, Deus de barba, e Deus envelhecido, etc, etc. Por quê? Porque nós interpretamos que nós fomos criados à semelhança de Deus. Como os velhos são mais sábios do que os novos, então interpretaram então, que Deus tinha de ser velho. E além do mais, como ele foi o primeiro de todos, tinha de ser muito velho. E mais ainda, para poder ser sábio. E como nós temos corpo, nós temos olhos, nós temos boca, nós temos o corpo, né, braços, pernas, essas coisas, e temos o umbigo. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, eles botaram Deus igual a gente. Deus igual a gente, né? Ou é igual ao homem. Quer dizer, não é isso. Quando diz que Deus é espírito, diz Jesus com a samaritana, e espírito deve ser adorado, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como espírito, não como corpo. O corpo é condição de queda. Não esqueçam que a Bíblia começa criando o homem no paraíso. O homem no paraíso. É isso? E com a queda dele, é que aí Deus fez a linguagem simbólica do Gênesis, um corpo de pele para eles, uma túnica de pele, vestiu eles e jogou ele na terra. É a reencarnação, e ele veio aqui para a terra. E aí surge o corpo desse tipo de corpo. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como espírito. O livro dos Espíritos diz bem isso, quando ele fala o que é o espírito, pergunta 88. O espírito é uma centelha anímica, ou melhor, uma centelha que dá ânimo.
Na pergunta 139, é uma centelha etérica, ou melhor, invisível. Não é material, é etérica, no sentido de transparente, de invisível, de fluido. E na pergunta 613, é divina, uma centelha divina. Então é tudo espiritual. Agora, quando diz que nós fomos criados, então, a semelhança de Deus Espírito, a obra também da criação é toda espírito. Tudo é espírito. É como diz Hermes Trismegisto, tudo é mente, tudo é pneuma, tudo é espírito. Ah, mas a gente vê a matéria, mas a gente vê as muitas formas de matéria, mas a gente vê as muitas formas de energia. São apenas variações de uma única grande forma. Olha como nós lemos ali na Taula de Esmeralda. Tudo parte do um. Tudo parte do um. E do um tudo foi criado. Esse um é o espírito, é a mente. E tudo é mente, tudo é espírito. Agora, como se condensa, e aí também vai muita perturbação dos nossos olhos, para ver coisas mais condensadas ou coisas mais etéricas, coisas mais feias, coisas mais belas, né? E não só nos materializamos, mas ficamos doentes também, ficamos míopes, ficamos inconscientes. Então, significa que a própria substância original, que é espírito, ela em gradações, ela se condensa e se transforma em energia. E a energia se coagulando se transforma em matéria. Está aí a fórmula de Alberto Einstein. Hoje Einstein fala para nós sobre o mentalismo, quando na fórmula dele ele coloca energia é igual a massa da luz ao quadrado. A massa vezes a luz ao quadrado. Então, repare que eu posso transformar a energia em massa. Posso transformar a massa em energia. Mas a massa é luz e a energia é luz. Tudo pode ser transformado em uma fórmula só. Então, tudo é luz. Olha, luz aí não é a luz que a gente vê. A gente nunca viu a luz. Não vamos chamar de uma luz. O que a gente vê são os objetos brilhando porque a luz bate. Se não tivesse os objetos, a gente não via a luz. A luz é escuridão. Porque bate no objeto, o objeto brilha e a gente vê. Ah, mas eu vejo um raio de luz quando eu limpo a casa lá, eu vejo um raio de luz. Você limpou a casa, já não limpava há algum tempo, a poeira subiu. A luz bate na poeira, a poeira brilha e você vê a luz. A luz em si mesma a gente não vê. Ela bate em algo e esse algo reflete. Aliás, o que não tem luz só reflete a luz porque a luz bate nele. Se a luz não batesse, ficaríamos na plena escuridão. Mas que os santos chamam de plena luz. É que a gente ainda não tem capacidade. Ficamos tão cegos, né? E Jesus diz lá, né, que o teu olho, e é o olho que ele está falando no singular, é o do chakra frontal, que é aquele que fica entre o olho, né? Se o teu olho for são, tudo será são. Mas se o teu olho for ruim, ou melhor, se o teu chakra mental for ruim, se estiver doente, enfermo, aí tudo será ruim, tudo será doença. Então, tudo é luz, tudo é espírito. João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer: Deus é luz. E Jesus diz: Deus é espírito. Então, luz e espírito está aí no mesmo sentido. Deus é luz, diz Jesus. Deus é espírito. Depois diz João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 8 e 16: Deus é amor. Então, amor, luz e espírito. Como o amor é invisível, é impalpável, o espírito também é, a luz também. André Luiz, no livro E a Vida Continua, na página 79, ele vai dizer uma coisa assim extraordinária. Hoje, qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria, olha a forma do Einstein, que matéria nada mais é do que energia coagulada.
Em breve saberemos que a matéria nada mais é do que a presença ou a onipresença da luz divina coagulada. Então é a luz divina, do Espírito divino coagulado. Hoje nós ainda não entendemos que tudo é luz divina coagulada. E essa é a revelação de Hermes de milhares de anos atrás. Tudo é Espírito. A ideia, primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, a ação, a energia. Olha a forma do ar. É a ação, a energia. A energia estava em Deus, ou melhor, estava na luz, estava no Espírito, estava no amor. E a energia se fez matéria. Olha os três conceitos de Einstein. Se fez matéria, ou melhor, e a energia, ou o verbo, se fez carne. Vamos repetir, João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Trocando as palavrinhas, no princípio era a energia estava na luz, a energia era a luz, e a energia se fez matéria. Logo, tudo é luz coagulada. Trocando, no princípio era o amante, ação. O amante estava no amor. O amante era o amor. E o amante se fez no amado. Nas ideias das igrejas cristãs, no princípio era o Pai. O Pai estava no Espírito. O Pai é Espírito. E o Pai se fez filho. Passando para a ideia agora da energia e da matéria. No princípio era a energia. A energia estava na luz. A energia era a luz. E a energia se fez matéria. Pode trocar tudo por espírito, energia e matéria. No princípio era energia, a energia estava no espírito, a energia era espírito e a energia se fez matéria. Tudo isso é a grande síntese de Petro-Góes. A grande síntese de Petro-Góes só vai mostrar isso com linguagem científica e com fórmulas na década de 30 do século XX. Mas as ideias estavam lá desde o primeiro princípio hermético. Tudo é espírito. E o resto é condensação do espírito. A melhor forma para vocês entenderem é aquele rio na época do frio. Na época do frio, a água flui, líquida. É isso? Aí vem o frio, ela congela. Aí vem a época do verão, ela descongela e evapora. Vapor, matéria, forma de matéria dura, né? E a forma fluida, que é a água. É o gelo. Você pega o gelo, você pega a água, você congela a água. Você descongela a água, ela depois evapora. Tem outro vapor. Então é o princípio. É o gelo, o líquido e o vapor. Mas tudo, no fundo, se você deixar, a naturalidade não é o gelo, a naturalidade não é a água, a naturalidade é o vapor. Porque tudo está indo para o Espírito, tudo está desintegrando. Aí depois nós vamos ver, a ciência vai apresentar o princípio da termodinâmica, que todo trabalho tem uma perda de energia, uma perda irreparável. Irreparável, porque depois nós vamos ver um outro princípio de Hermes, que é o da evolução. Irreparável porque está evoluindo, está indo tudo para a forma de espírito. Ficar aqui estagnado na matéria é atraso. Nós caímos na matéria, mas agora o automático é desintegrar. Tanto que a gente, quando nasce, que estamos mais próximos da origem, o corpo é durinho, está tudo esticadinho.
Com o passar do tempo, as coisas vão caindo. Você pode até dar um jeito, fazer uma plástica, uma, duas, três, ou como uma outra aí fez 50 e tantas plásticas, mas daqui a pouco começa a cair e desintegra. Porque a ideia é tudo desintegrar da forma matéria, desintegrar da forma energia para assumir a forma espírito. Muito bem. O segundo princípio hermético, nós vamos seguir aqui a ordem, é o da correspondência. Correspondência. O princípio da correspondência é o que está em cima, está embaixo. O macrocórpio, o microcórpio repete o macrocórpio. O modelo dos céus reflete na Terra. A Terra é reflexo do céu. Então vamos lá. Se aqui embaixo, onde que a gente está, no planeta Terra, é isso? Nós sabemos como é o planeta Terra. Hoje a ciência, com seus grandes telescópios, já descobriu milhares e milhares de planetas. É isso? E que a gente costuma dizer que estão nos céus. Então, o nosso planeta é igual àqueles que estão em cima. E a gente também, com aqueles que estão embaixo, que essa ideia de cima e embaixo é uma ilusão, nós somos iguais aos outros planetas que estão embaixo de nós. O céu se reflete na Terra. Os antigos chineses, eles observando o movimento da Ursa Maior, da constelação da Ursa Maior, e da estrela polar, vendo que ela nunca voltava para a mesma posição, e sempre havia uma pequena mudança nela, uma pequena mutação de 7 em 7 anos, ou de 7 em 7 períodos, eles observando isso, eles começaram a ver qual era a relação disso lá do céu com a Terra. O que acontecia aqui em termos de mudança quando havia essa mudança nos céus? O que acontecia em termos de chuva, em termos de enchente, em termos de maior calor, de seca? O que acontecia com os animais? O que acontecia com a agricultura? Então, com essas observações milenares, que aí vai gerar a grande contribuição de Porri, depois, com uma outra oportunidade, a gente faz uma palestra dele, eles começaram a perceber essa relação entre o céu e a terra, que popularmente, e não popularmente sem deboche, eu estou falando popularmente no sentido de conhecido por nós, gerou o horóscopo. O que é o horóscopo? A relação dos céus com a terra. Esse é o princípio da correspondência. O que está em cima repete o que está embaixo. O macro é igual ao micro. Um grande exemplo, quando a gente vê o nosso sistema solar em forma elíptica, como nos mostrou o cientista Kepler, né? Com a forma de Kepler, ele mostra que o sistema solar está em forma elíptica. Então, o Sol e os planetas girando em torno dele. Não é isso? Aí você vai para o micro, Vamos lá para o átomo. O átomo também, em ideia também elíptica, nós temos a mesma estrutura dos elétrons girando em torno de um núcleo central. O mesmo princípio. Então, o macro repete o micro. Assim em tudo. É engraçado que quando a gente vê um espírito, a gente fala, nossa, eu vi fulano de tal. Aí vi fulano de tal, aí a gente fala, puxa, como é que você sabe que era fulano? Porque é igualzinho, até a roupa que estava no velório, aquela roupa e tal, igual como que era aqui na Terra, não é igual como era aqui na Terra. Aqui na Terra é igual como se era no espírito. O perispírito é a origem. O perispírito é a mãe do corpo físico. Ele, como diz o Dr. Hernani Guimarães Andrade, presidente do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas do Estado de São Paulo, desencarnou o Hernani, mas o Hernani ele falava o perispírito de modelo organizador biológico. Ele organiza, ele é o modelo dessa organização. Se vocês pegarem o livro Missionários da Luz, de André Luiz, vocês vão ver que o espírito lá faz um mapa dos seus cromossomos, os mapas das mutações que ele irá fazer, um
um mapa da sua forma. Ele faz um mapa para poder criar pela mente, pela mentalização e pelas ideias que ali estão sendo estruturadas, aquilo que ele irá plasmar. Primeiro no seu corpo perispiritual, e vai plasmar no corpo físico. O corpo espiritual é a matriz, então o que está em cima é o que está embaixo. Mas nós temos em outros conceitos interessantes, porque Pergolesi, um grande músico, como está na Revista Espírita, se não me falha a memória, em 1869, Pergolesi, ele ouviu uma música divina. Ele ouviu uma música divina, que levava a ele as vibrações de Maria, que aí estava lá, inspirada no Magnífica de Maria, na oração de Maria, como está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Ele sentiu aquela grande coisa, mas não conseguia praticar. E ficou doente por causa disso. E ficou muito doente, não ficou doente por causa disso. Ele entregou toda a sua energia, toda a sua vida na busca desta música divina, dessa música sagrada. Até que num período de Semana Santa ele entra na igreja, vai ao órgão, toca a música como se fosse um orgasmo êxtase extraordinário, ele consegue materializar a música e volta depois de ficar novo. Ele vem para fazer essa grande contribuição que vai inspirar grandes e grandes correntes religiosas sacras. Então, o que está em cima, da onde que vem essa música? Paulo César Pinheiro e João Nogueira diz que está no ar. Tem a música, né, do poeta, né? O poeta se deixa levar por essa magia e vem vindo uma luz e uma melodia. Aí ele apanha isso e depois não entende, o povo começa a cantar. É um processo de materialização. Pietro Baldi vai chamar isso, vai escrever um livro sobre isso, chamado A Descida dos Ideais, como ideal desce. Então ele começa e vem vindo uma melodia, aí ele capta, não sabe de onde vem, não sabe a hora que vem, nem por que vem. Hoje eu estava lendo um livro chinês sobre o taoísmo, do John Bromfield, que é o caminho do taoísmo, o caminho do Tao. Então, ele conta que tinha um grande monge que estava numa taverna tomando vinho. E ele ouviu a música divina lá na China, tudo em volta, a mesma coisa. Olha, e o monge estava na taverna tomando vinho. E ele ouviu a música, e essa música contagiou tantas pessoas. Nós vamos ver depois, mais tarde, André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele chega lá e ele vai fazer uma visita a uma determinada mansão lá, e ele vê um quadro de Saint-Denis. Saint-Denis, um dos padroeiros, Denisard, né? Denisard, que é uma homenagem ao Deus Bar, o vinho. Mas Denisard é um dos nomes do codificador. O codificador, o Allan Kardec, recebeu esse nome na veia batismal, né? Talvez por uma devoção a esse espírito protetor de Paris, né? Denisard. Mas o Denis Saint-Denis, na Catedral de Notre Dame, tem uma bela estátua de Saint-Denis. Mas o Saint-Denis, daí ele é um Denis. Repare como é um nome popular, né? Uma missão popular lá atrás. Mas o André Luiz chegou lá e viu nesta casa um quadro maravilhoso do martírio de Saint-Denis. Saint-Denis ele foi degolado, mas não teve problema. Ele apoiou a cabeça dele e saiu do tempo, foi embora. Mostrando o controle do espírito no plano espiritual sobre a estrutura física. Aí no caso, veja bem, não é que ele tivesse encarnado pegando a cabeça e andando. Não é isso. O corpo morreu. Vamos separar. Então, o corpo morreu. O corpo foi degolado. Tá certo? Mas um espírito não pega uma mesa, não leva a mesa para lá e para cá, faz a mesa bater, uma pancada é A, duas pancadas é B. Ele pegou o corpo e fez isso. Várias pessoas que estavam ali, ele tem noção imediatamente. O martírio de Saint-Denis foi degolado, ele pegou a cabeça e foi. Mas, então o André Luiz, ele vê esse quadro e fica encantado. Ele fala assim, mas que coisa esse quadro aqui? É a repetição igual que eu vi lá na Terra. Lá no 100,
aconteceu, eu não me recordo agora, ele conta lá no livro de pensamento. Mas aí o mentor explica para ele, não, ao contrário. Foi o mentor de lá, foi o pintor de lá que teve aqui, viu esse quadro. Aí, tanto que o André Luiz diz, só que esse aqui é mais vivo, esse está com mais detalhes de beleza, etc. Está mais penetrante a pintura. Então, foi o pintor de lá que veio aqui desdobrado, viu o quadro e pintou lá na terra. É uma materialização desse daqui. Aí o André Luiz fala, que coisa! Então por isso que ia ser mais vivo. Aí o mentor explica para ele, e esse daqui é que o que estava aqui foi em plano mais alto, e perceber esse quadro em plano mais alto. Olha, o princípio da correspondência é o que está em cima é o que está embaixo. A gente viu logo aqui, em lendo a tábua de esmeralda, aqui nesse versículo maravilhoso, né? O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar o milagre de uma única coisa. No fundo, não é o quadro daqui de baixo, não é o quadro daquele plano, e daquele outro originário também não é, porque parte de um outro, até chegar numa fonte única de tudo, que é Deus. O mentalismo, ao Espírito. E Jesus fala isso em João no capítulo 14. As obras que eu faço, e aí é qualquer obra, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim e faz as obras. Ou melhor, tudo que eu faço, o microcosmo, é nada mais, nada menos do que uma projeção, uma materialização, por mentalismo, do que está em cima do Pai, da origem de tudo. Logo, a revelação, diz André Luiz no livro Nosso Lar, todo bem emana do mais alto. Bom, e aí nós temos agora o terceiro princípio, que é o princípio terceiro princípio, o princípio da vibração. É engraçado que eu estou fazendo essa palestra e há muitos anos, desde o primeiro ano da década de 80, que eu não faço essa palestra no Centro Espírita. Porque na última vez que eu fiz essa palestra, na semana espírita chamada Vila Isabel e Tijuca, eles nunca mais me chamaram. Porque eu tive a ousadia de falar de Hermes Trismegisto, explicando a luz da doutrina espírita. É tão gostoso estar repetindo tudo, né? Muito legal. Muito bem. O que está em cima é o que está embaixo. É isso. Tudo flui, tudo passa. E hoje, essas mesmas instituições ficam me chamando tanto para fazer palestra lá. O tempo passa, a mente muda. Muito bem. Mas novos ouvidos, novo olhar, nova percepção. Mas aqui chegando na vibração, tudo é vibração. Ou melhor, tudo é movimento. Aí é o conceito de Einstein. Matéria nada mais é do que movimento. Tira o movimento, acaba a matéria. E inclusive a ideia de percepção, né? O disco, quando você vê lá o ventilador, né? Você vê as hélices, na hora que gira, forma, se você botar o dedo, te arrebenta, né? Se você pega uma pedra e bota no barbante, você vê a pedra, o barbante se gira, se transforma num disco tão potente que tem a capacidade, às vezes, de degolar alguém. É isso, de ferir o seu dedo. Então, matéria é movimento. No universo, tudo é movimento. Mas não só o movimento da matéria, mas é um movimento também de ascensão. Porque todo movimento não é um movimento fechado em si mesmo. Todo movimento é um movimento espiraloide. Está tudo em espiral, em movimento. A Lua gira em torno da Terra. A Terra gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. O Sol carrega os planetas, girando todos em torno dele, mas ele também caminha para uma determinada posição, um ponto dentro da nossa galáxia.
indo para um outro ponto. Está tudo em movimento. Por isso, falavam os antigos chineses. Realmente a estrela polar é fixa. Mas se nós olharmos dentro de um movimento rítmico, de 7 em 7 períodos, ou de 7 em 7 anos, ela muda de posição. Tudo muda. Diz Heráclito de Éfeso, um grande filósofo grego, Pantarei grego quer dizer, tudo flui, tudo passa. Ninguém mergulha no rio 2 vezes. Quando você vai mergulhar no rio, já passou. E um dia o Emmanuel disse que ia estar com Maria. Não assim diretamente, mas ouviria o trabalho de Maria e poderia, pelo pensamento dele, através dos mentores, chegar até a Maria de Nazaré. E o Chico pediu uma ajuda ao Emmanuel para que ele intercedesse junto a Maria sobre os problemas que ele estava passando. Quando o Emmanuel apareceu para ele outra vez, ele, ansioso, falou: e aí, o que Maria mandou de recado para mim? Ela disse: ela mandou dizer para você que isso também passa. Todos os nossos problemas passam. Nós já rimos muito, já choramos muito, e um dia nós temos que aprender a viver em equilíbrio. Viver em equilíbrio, mas até chegar lá, até chegar nesse equilíbrio, até vivermos plenamente a ideia que Jesus quer dizer: eu vos darei a minha alegria, não a alegria do mundo, essa passa. Eu darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós, nem o bandido da morte poderá tomar a alegria daquele que tem realmente a sua mente estruturada em Cristo. Nem o partido da morte pode fazer isso. Daí dizer Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória em Cristo, o amor em Cristo, anulou a morte, travou a morte, diz Paulo. Então, esse é o princípio da vibração. Em todos os sentidos. Repare que nós falamos no caso do Chico, falamos no caso da morte, o movimento do nascer do neném, do morrer, aí a frase que está lá, que dá no túmulo de Allan Kardec, que não é de Allan Kardec, que é o nascer, o morrer e renascer plenamente, tal é a lei. Quando a gente diz que não é de Allan Kardec, também ninguém descobriu de quem ela é, então volto a apresentar aqui a minha tese. Para mim essa frase é de Allan Kardec, sim, e inspirou alguém a escrever essa frase. Como aquela prece: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ela é do século XX, ela não é de São Francisco, mas vai aqui a minha tese, ela é de São Francisco, sim. Não pode tanta gente repetir coisas como essa, não sendo captação da própria verdade espiritual. Mas assim, em todos os sentidos, no mundo da matéria, no mundo da energia que é espiral, como o último elétron, quando ele está no movimento gigantesco em torno do núcleo, o raio que prediu o elétron do átomo mais adiantado na nossa escala estequiogenética, ou na nossa escala química, que é o urânio, com 92 elétrons, o último que está lá na ponta está girando em alta velocidade, ele se desprende e agora vai em forma espiralada, em forma de energia. Por isso que o urânio, aqueles elementos são da escala radiante, matéria que irradia. E a ciência chama, tem vida, tem meia-vida, tem uma forma matemática que mostra esse movimento de transformação dela. Mas aí ele se abre. E agora, em vez de ficar no movimento fechado em torno do núcleo, ele vai no movimento aberto em torno do espaço. Por isso que a energia é aberta e a matéria é um princípio do fechado em si mesmo. Então, tudo é vibração, tudo é movimento. É vibração no campo do amor, é vibração no campo sexual, é vibração no campo emocional, é vibração no campo físico, tudo é vibração. O nosso corpo de 7 em 7 anos muda por inteiro, as nossas células mudam, basta você pegar um solzinho besta que tudo começa a descascar, tá certo? E aí tudo renasce outra vez, e assim vai, nesse constante movimento. Até a nossa mente. A gente tem que aprender a sossegar ela para fazer o movimento dos céus. Diz o Salmo: ficar em silêncio e saber que eu sou Deus.
mas foi inquietude de saber que são Deus. Mas, como diz Ramakrishna, grande santo hindu do final do século XVIII, final do século XIX. A nossa mente é como um macaquinho, vive pulando de galho em galho. E pergunta 402 do Livro dos Espíritos. O espírito nunca fica inativo. Olha, tudo é movimento. Tudo é movimento. Com relação ao primeiro do mentalismo, é a pergunta 33 do Livro dos Espíritos. Tudo está em tudo. Aí tudo é um. Como nós acabamos de ler aqui em Hermes. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um. Desse modo, as coisas nasceram. Desta coisa única por adoção. Pergunta 33 do Livro dos Espíritos. Tudo está em tudo. Aí vem o Kim Weber, escreve um livro aí, que todo mundo diz, oh, que modernidade. O nome do livro do cientista. Tudo é um. Tudo está em tudo. É o nome do livro dele. É a mesma ideia, é a mesma expressão do Livro dos Espíritos. Tudo está em tudo. Vamos para o quarto princípio de Hermes, que é o princípio, o quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Tudo é polar. O próprio elétron gira em torno do átomo. O elétron é negativo. O núcleo é positivo, né? Então, se nós vamos na pilha, a pilha, um polo é positivo, o outro polo é negativo. Na eletricidade, as correntes, positivo e negativo. Se nós vamos para a filosofia mais primitiva, um é yin, outro é yang. O nosso andar, se eu estou, e tudo começa dos pés juntos, ninguém começa andando, a gente começa fixo, na firmeza, é yang, está tudo junto. Para eu andar, eu tenho que sair dessa forma em yang, eu formo uma yin, uma linha quebrada. Mas eu, para dar um outro passo, eu tenho que voltar e passar pela mesma forma fixa, yang. E aí eu dou mais um passo, aí eu passo pela mesma, dou mais um passo. E eu vou do yang para o yin, do yin para o yang, do positivo, negativo para o positivo. E assim formam as correntes elétricas, a mediunidade é elétrica, o nosso corpo é elétrico, tudo com as cargas positivas e negativas. Estude sobre mediunidade no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, ele fala toda da eletricidade do nosso corpo, toda da eletricidade da mediunidade. Então, os elétrons, que eu já falo, os elétrons e os prótons, né? O próton é positivo, o elétron é negativo. Na vida, tudo é polar. Tudo é polar. Tudo é dual. Tudo é dual. Polar e dual e ao contrário. Porque essa polaridade dá a ideia de complementariedade. Não é isso? Então, se é ao contrário, mas se é complementar. Não é ao contrário por ser ao contrário. Não é isso? Você pode botar o bem e você pode botar o mal na outra ponta. Mas o mal e o bem estão ligados. Eu sempre costumo dizer que quando há uma obsessão, há uma autorização do alto. E a gente que chama de mal a obsessão é o bem. Porque na hora o sujeito vai procurar o pastor, vai procurar o padre, vai procurar o centro espírita. Para ser lá benzido, para ele ser exorcizado, para ser doutrinado, como chega aqui. E acaba o sujeito que está encarnado aprende, o desencarnado também aprende. E aí onde que está o mal? Houve um bem e tudo se resolve bem. Mas é tudo na vida, depois da nossa queda, está nessa polaridade. Não tem nada que seja polar. Imagina se nós fôssemos iguaizinhos, o marido e a mulher. Até hoje, nos novos movimentos sociais, interessantíssimos, os casamentos gays, há diferença, há polaridade, há ideias
de um mais interior, outro mais exterior, um com mais força imperatriz, outro com mais força imperador, um com mais força em yang, outro com mais força em. É assim a vida. Aí tem graça, porque tem movimento e tem complementariedade. Porque se fôssemos todos iguais, de um polo só, não havia troca. Só existe troca porque existe a polaridade. A polaridade é a troca. A polaridade é a troca. O que está acontecendo aqui na nossa palestra? Fenômeno de polaridade. Vocês receptivo e eu ativo. Pelo menos é o que se espera. Mas como o que está embaixo é o que está em cima, espera que eu seja receptivo das ideias do alto. Então também eu sou passivo diante das coisas ativas do alto. E que é assim também de um mentor que está nos ajudando, ou de uma egrégora que esteja nos ajudando, de um outro nível mais alto, até chegarmos à mentalidade. Tudo parte do um, tudo veio do um, e aí está a graça, porque tudo veio para o céu. Olha que coisa linda, como nos fala Hermes Trismegisto. E aí nós vamos para o quinto item maravilhoso de Hermes, que é o princípio do ritmo. Mas existe um sexto que eu vou colocar aqui, e que para a gente entender melhor, pelo menos eu, para ter a didática, para falar do ritmo, eu preciso do sexto item. Mas isso não quer dizer que a ordem de Hermes não esteja boa. A ordem de Hermes, ele é o rei da sabedoria 3 vezes grande. O princípio do ritmo é o quinto. E o princípio da causa e efeito é o sexto. Mas esse orador que vos fala é que precisa, para eu, pelo menos, ter mais facilidade de explicar, partir do sexto para chegar ao quinto. Fica mais fácil da gente entender. Mas antes, vamos para a ideia global da vida. E eu só vou fazer isso no sentido moral. Mas na ideia que Hermes quis dizer, é que tudo é ritmo. Há um ritmo da tartaruga. Não é isso? Se brinca até com relação ao baiano que estava na rede. O Aristão Santana Telles, certa vez, contou isso. É um orador lá de Brasília. Que o baiano estava na rede, o menino baiano, e a tartaruga estava vindo, e ele falou com a mãe, gritou com a mãe que estava na cozinha, fazendo acarajé. Mãe, tartaruga morde! Se morde, meu filho. Ela já está chegando. Então, a tartaruga tem um ritmo, o baiano tem um ritmo. Certo? Então, e aí é brincadeira desse povo maravilhoso, né, o povo baiano. Mas esse ritmo mais relaxado, repara com o ritmo baiano, o ritmo paulista. Né? Em outra piada também, de mau gosto ou não, hoje tudo é de mau gosto, né? Diz que o baiano, o paulista é o baiano que deu certo. Então, porque ele tem aquele ritmo, mas que gera determinadas doenças de estresse. E o outro precisa de alguns tipos de doença, de saúde e de progresso. E aí, nós contrabalançamos tudo, porque pela lei de polaridade, né, tudo também é fenômeno de troca. Tudo é fenômeno de troca, tudo é fenômeno de complementariedade. Mas, pela lei do ritmo, tudo tem o seu ritmo. A árvore tem o seu ritmo. É fantástico quando você vê as palmeiras. Cada nó daquele é um ritmo, é um período, é um ciclo que ela viveu. E ela vai voltando ali nas alturas, vai escrevendo a sua história. O ritmo nosso, do ser humano, é um. O ritmo nosso na cidade é um. O ritmo do homem no campo é outro, completamente diferente. Mas nós temos um ritmo. Qual é o período nosso de vida? A média, segundo a ciência, que nós vamos levar 75 anos. Quem passou dos 75 anos está aí dizendo paciência. Você errou. Né? Mas a média, se tem, pelas muitas pessoas que desencarnam, se faz uma média, 75 anos. Esse é o ritmo. Mas na época do Cristo, o ritmo do homem era de 40 anos. O ritmo do homem era de 40 anos. Então, tudo
tem um ritmo. Qual é o ritmo do Sol? De 365 dias. E aí as estações têm os seus ritmos, têm o seu ritmo. De 4 em 4 meses, de 4 em 4 meses, ou de 3 em 3 meses, né? As estações mudam, né? Na hora que eu vou fazer a conta aqui não bateu esses 16, né? 4 vezes 4. Então, de 3 em 3 meses, aí nós temos o movimento do outono passando para o inverno, passando para a primavera, passando para o verão, etc. Tudo tem um ritmo. A Lua tem um ritmo dela, que influencia as marés, que tem um ritmo, que influencia a menstruação da mulher, que tem um ritmo. Ele se mede o ritmo da mulher, se mede o ritmo das marés, e com as marés eu vou ter peixe, não vou ter peixe, eu vou ter alimento, não vou ter alimento. Não é isso? Então a vida toda está em ritmo. A música é ritmo. Aliás, é no silêncio das notas que temos a graça da música. Entre uma e outra, nós temos a beleza da melodia. Então a música é ritmo. Tudo na vida é ritmo. A dança é ritmo. O nosso andar tem que ter ritmo. Olha como as criancinhas, quando estão aprendendo a andar, assim, parece uma coisa doida. Parece que vai cair, bamboleia para cá, né? Falta ainda manter o ritmo. Mas é porque ela está dominando esse ritmo. Tudo na vida é assim. Ou como diz a grande síntese por Pedro Baldi, é regido como uma música, porque tudo vai na oitava vida. É assim com todos os sentidos, até as 7 órbitas do átomo na oitava vida. Tudo é verdadeiro equilíbrio de ritmo. A vida é uma música, a música cósmica, a música celeste, que os poetas falam e que Pitágoras vai colocar de forma impressionante. Na música cósmica, a gente chega ao grande número, porque o universo é o número e através desse grande número se regem todos os números, que são todos os números de manifestação do mundo. Então, tudo é ritmo. Mas acontece que o próximo passo vem a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é simples. Então, se você pegar, por exemplo, um determinado ponto, amarrar uma linha e colocar uma pedra nessa linha, e se eu fizer um movimento com esta pedra, o movimento que eu chamo de distância A, tiro ela do centro e levo ela até uma posição A, e largo a pedra, ela vai fazer automaticamente esse movimento. Vai fazer a mesma distância que a gente chama de A'. A distância de A' é a mesma distância que ela antes foi movimentada. A causa gera o efeito. Na mesma intensidade, na mesma direção, em sentidos contrários. Olha a lei de causa e efeito. Toda ação, eu peguei a pedra, tirei ela de uma posição e levei uma posição A, tá? Então eu fiz uma ação, toda ação corresponde a uma reação. Na mesma intensidade, na mesma direção, em sentidos contrários. Essa é a lei de causa e efeito. Tudo é assim, né? É uma pedra, é o taco batendo na bola de bilhar, vai acontecer um determinado resultado. É isso? É a velocidade do carro que se pode medir. E é assim. Tudo é essa reação. Se você pegar um pauzinho e for movimentar uma pedra, você não consegue. Mas se fizer uma grande alavanca, já dizia Arquimedes, me deu uma alavanca e eu movimento o mundo. Então, dependendo do tamanho da alavanca, tudo é causa e efeito proporcional. Só que isso é no mundo da matéria. No mundo da matéria é causa e efeito. Mas eu pergunto assim,
Eu estou lá fazendo um passeio, estou na praia no Rio Grande do Norte, tudo bem? E chego lá, completamente numa cesta depois do almoço, sonho com um amigo que faz palestra no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu levanto, acordo, vou tomar um chá e ele está no mesmo hotel. Como é que pode o meu pensamento, o meu sonho, ter se materializado de forma assim, tão notória no fenômeno? Você poderia chamar isso de acaso. Você poderia chamar de acaso. Mas são tantos os acasos que você sonha com aquela pessoa, e antigamente, quando você tinha as coisas de celular e essa comunicação tão justile, né, tão online, você passava um tempo depois vinha a carta que a pessoa tinha falecido. Ora, assim aconteceu. O pai do doutor Bezerra se apresentou para ele quando ele chegou no Rio de Janeiro em 1851. Depois, lá no Ceará, veio a carta de informação que o pai dele havia morrido. Então, como é que pode o fenômeno físico e o fenômeno psíquico, qual a relação? Aquilo que a gente chama então de efeitos acasuais. Não é causal, é acasual. Você pensa numa pessoa e encontra essa pessoa. Você sonha com essa pessoa e encontra essa pessoa. E o mais surpreendente, você está com um problema, abre um livro e vem a resposta que você está querendo. Isso é um fenômeno sincronístico ou de relação acasual. Está além dessa relação de fenômeno físico. Seria uma relação, mas a nível psíquico, coordenada espiritualmente. Não é a matéria que coordena. Causa e efeito é coordenação da matéria. Fenômeno acasual ou sincronístico é coordenação do espírito. Agora, vamos entender melhor aqui o efeito de causa e efeito. Se eu pego essa pedra e trago ela para cá, com a posição A, e largo ela, com certeza, imediatamente, na mesma direção, na mesma intensidade, em sentido contrário, ela vai para um ponto chamado a linha, que é o mesmo tamanho daquilo que eu movimentei ela. E acontece na hora. Efeitos físicos acontecem na hora. A matéria é regida na hora. Esse é o determinismo da matéria. No espírito não há assim. A gente costuma dizer que na nossa vida ela está sendo regida pela lei de causa e efeito. Mas como é que pode? Se eu fizer uma causa, eu vou ter que me responsabilizar pelo efeito. Então eu mato uma pessoa. E aí hoje deve estar acontecendo alguns crimes. E o ladrão está morrendo na hora. Era para ele matar e morrer na hora. Se fosse igual a pedra, eu trago a pedra para uma posição A, largo a pedra, automaticamente a pedra vai para uma posição A linha. Na mesma intensidade, na mesma direção, em sentidos contrários. Com o assassino não é isso. Né? Se eu estou um dinheiro, se eu sou um ladrão, necessariamente eu não vou pagar na hora. É coisa raríssima. Um ladrão te roubar e ser infartado na hora. Né? Então, mas aí vem toda uma revelação. E essa revelação é do inconsciente coletivo, porque ele está em todas as religiões. Na Bíblia chama a cada um segundo as suas obras. Olha como é que está no livro de Ezequiel. Não é porque os pais comem uvas verdes que os filhos vão nascer com os dentes cariados. Cada um paga por aquilo que tem que pagar. Os apóstolos já sabiam quando viram um homem cego de nascença. Quem errou? Ele ou os pais dele? Tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa. Então eles foram atrás dessa causa. E Jesus não negou a causa, só deu uma outra explicação.
Mas, olha que interessante, é que com o espírito existe o efeito. O efeito vai chegar na mesma intensidade, na mesma direção e em sentidos contrários. O efeito vai chegar. Só que vai chegar dentro do ritmo do ser humano. O nosso ritmo não é igual ao ritmo do mundo material. Nós somos seres psíquicos, nós temos um ritmo. A matéria tem outro ritmo. Eu não sou matéria, eu sou espírito. E aí, dentro do ritmo do espírito, quem matou não foi o corpo do ladrão, não é a matéria. Quem matou foi o espírito, que por enquanto está na forma de ladrão. E o espírito tem um ritmo diferente da matéria. Então vai para o ritmo do espírito. Para haver um pagamento. Vamos chegar lá. Repare como é que acontece. A dona Laura, que hospedou o André Luiz, como está no livro do nosso lar, a dona Laura, quando recebeu esse nome de Laura, e ela estava desencarnada lá, e ela aqui na Terra se chamava Laura, quando ela estava encarnada. Tá? Quando ela estava encarnada, ela ficou 18 anos como viúva. O marido dela morreu, que se chamava Ricardo. O marido morreu antes dela, 18 anos antes. E ela ficou aqui como dona Laura, cuidando de 4 filhos como viúva, trabalhando, se esforçando, e educou os 4 filhos. Adquiriu um crescimento e deu crescimento para aqueles meninos jovens. E ela desencarna a dona Laura. E quando ela desencarna a dona Laura, ela vai cuidar de crianças no plano espiritual e vai cuidar de doentes. E depois vai brigar André Luiz na sua casa. De repente, a dona Laura começa a ter umas reminiscências. Ela e o marido, o Ricardo, começam a ter umas lembranças de um tempo antes dela ser dona Laura. Vamos fazer a linha do tempo. Aqui está a linha do tempo. Nós temos aqui dona Laura encarnada com 4 filhos. Tá bem? Agora nós temos dona Laura encarnada, dona Laura desencarnada lá no plano espiritual. E com os filhos lá também, com os 4 filhos, lá no plano espiritual. Dona Laura desencarnada. A dona Laura, juntamente com o marido Ricardo, que ele também estava lá desencarnado e chegou 18 anos antes dela, vão ter umas reminiscências de erros que fizeram 300 anos antes. 300 anos antes, mais ou menos no século XVI. Mais ou menos no século XVI. 300 anos antes de 1943, né? 1943, porque o nosso lar foi o prefácio de 43, a história se passou em 39, não faz diferença. Então, de 39, 300 anos antes, nós estamos em 1600 e pouco, não é século XVI, é século XVII, né? 1600 e pouco, século XVII. Ela então tem lembranças daquela vida. Ela vai olhar, vai falar com os mentores, ela e o Ricardo, e ele fala assim, vamos estudar essas lembranças. Aí vai dar para ela um fichário, umas anotações de tudo que se passou nessa vida do século XVII. Tá certo? Onde que ela cometeu um erro, junto com o Ricardo, um erro pesado. Muito bem. Ela também vai a um determinado departamento, onde se fazia estudos psicológicos e mergulhos psicológicos, para ela também ter vivências mais acentuadas e acompanhadas dessas reminiscências. Aí ela vai se assenhorear ou dominar aquela vida do século XVII. Vai entender o seu erro. Vai respirar aquele universo. E vai começar o planejamento de uma outra reencarnação. A dona Laura, vamos botar o R aqui na frente, reencarna dona Laura.
reencarna. Só que ele encarna um ano antes. E reencarna um ano antes, porque tem essa ideia aqui que normalmente o marido é um pouquinho mais velho que a mulher. Ele reencarna antes. E ela logo vai reencarnar depois. Ela logo vai reencarnar depois. Vai ter a festinha de separação lá no plano espiritual para ela reencarnar. Capítulo 47 e 48 do livro Nosso Lar, de André Luiz. E eles vão reencarnar em São Paulo. E pela lei do ritmo, pela lei da correspondência, pela lei do movimento, pela lei do mentalismo, eles vão se encontrar, vão se apaixonar e vão se casar. O casamento já planejado no plano espiritual. Você está com a sua cara metade, Jorge. Entendeu? Tudo está devidamente planejado. Então, levanta as mãos para o céu e agradeça. Então, o planejamento, então, eles vão se encontrar em São Paulo, vão casar, etc., para pagar agora esse erro do século XVII, de 300 anos atrás. Olha, mas nesse intervalo entre o século XVII e esse aqui no século XX, porque eles reencarnaram por volta dos anos, no ano 40, de 1940, o que eles vão pagar no século XX é o erro do século XVII. Mas entre o erro do século XVII e o erro do século XX, ela teve uma encarnação e uma desencarnação na Terra, como Dona Laura, onde que ela ficou viúva, onde que ela teve todo um aprendizado e um esforço para cuidar dos seus filhos, e agora ela vai para o plano espiritual, abriga André Luiz, cuida de crianças, cuida de doentes, se prepara, está muito mais preparada, está muito mais fortalecida para agora ter condições no século XX para pagar o erro do século XVII. Se fosse o bater levou, ela, se teve um erro no século XVII e reencarnou no século XIX e XX, no século XIX, como Dona Laura, era para ela pagar, mas não pagou. Houve toda uma preparação, todo um desenvolvimento espiritual, para agora ela estar aí sim preparada para reencarnar. Inclusive, ela na festinha de despedida dela, ela teve um encontro com o ministro Genésio. E ela está extremamente ansiosa. Estou ansiosa que eu vou reencarnar, será que vai conseguir? É lógico, você foi preparado, você se preparou. Aquilo que você vai passar, você está devidamente preparado. Além do mais, você tem os seus filhos aqui que vão te proteger, que você preparou eles. E tem todos nós que você conquistou pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Todos nós estaremos com você, te amparando. Ora, mas então, repare o ritmo. A lei, existe a causa e efeito? Existe, mas tem um ritmo. Nesse intervalo, vou além. O incêndio no circo em Niterói em 1965. O incêndio em 1965, em Niterói. Reencarnam aqueles grandes reguladores, assassinos, criminosos da época do cristianismo nascente, dos grandes mártires do cristianismo nascente. Reúne todos eles para morrer no circo. Olha, do século II e III para o século XX, olha o vídeo. Se você ainda não tem capacidade, ainda espera uns 100 anos, 3 anos no caso, 3 séculos no caso da Dona Laura. Se precisar, 20 anos, 20 séculos, se precisar, 17 séculos, ela espera. E espera tanto, que diz o livro Libertação, que existem espíritos em formas monstruosas, conhecidos como os dragões das trevas, que estão se reencarnar desde a formação do nosso planeta. E o planeta está formado há 4 milhões e meio de anos, 4 bilhões
lá no livro universal. Então, a vida tem um ritmo, cada um tem um ritmo, a lei de causa e efeito acontece, e por isso que quase sempre, quando Jesus diz que o pobre vai ficar rico, o rico vai ficar pobre, aquele que chora vai rir, e etc. A gente não vê isso acontecer aqui, quase sempre o cara vem chorando, vem pobre, não é isso? Aquele que vem rico continua rico. Mas, olha como fala Maria sobre a lei do ritmo na sua oração no Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Pá, eu despertei, eu estou num insight. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O que foi que ela compreendeu? É Deus quem faz descer do trono os poderosos e eleva os humildes. Ela era humilde que estava sendo elevada e vai chegar a rainha dos céus, mais do que a rainha da terra. Vai chegar com o título da mãe universal da cristandade. Elevou as humildes, a humilde. Como que de Nazaré pode vir alguma coisa boa, já dizia um dos profetas, dos apóstolos? Como? E ela, humilde, simples, foi elevada a essa magnífica estatura. E Herodes caiu. E Pilatos caiu. Essa lei do ritmo acontece entre os poderosos. A vida, num determinado momento, diz o chefe, esse ritmo é tal que vem o Evangelho cheio de bondade e fala assim, o Evangelho, olha aqui, quem se querem ser meu discípulo, se quer, você não é obrigado, é por amor. Poxa, mas não pode vir o Cristo na terra, da sua grandeza na luz e ficar assim, tão à mercê da nossa evolução. Se ninguém quiser, imagina, ele vai perder Deus. Se ninguém quiser. Aí vem o Apocalipse para ensinar que a coisa não é bem assim, se queres. Porque se você não quer, a dor vai te ensinar a querer. É o Apocalipse. O Apocalipse desperta o balde. É o grande não do céu às nossas irreverências. E o Evangelho é o grande sim, como o de Maria, aceito por livre e espontânea vontade. Então a lei de causa e efeito e o ritmo está junta. Não no campo da matéria. No campo da matéria, cada um tem um ritmo e acontece na hora, mas no campo do espírito vai no ritmo da nossa maturidade. É interessantíssimo que o grande Nero, que meteu fogo em Roma e destruiu Roma e culpou os cristãos, né? E usou toda uma corda de pessoas para culpar os cristãos, agora vem e reencarna na Bélgica, vem para o Brasil, funda a Belgo Mineira, constrói uma cidade, constrói inúmeras casas para aqueles assassinos morarem, ele dá educação e ele vai aprender a policiar o fogo, porque ele pega o fogo, pega o metal, policia ele dentro daquelas grandes forjas, que é Belgo Mineira, para fazer os aços, os alumínios e tal, para as grandes construções e desenvolvimentos da humanidade. Antes você queima, depois você reconstrói. E todos aqueles que foram teu parceiro voltam e vão ser educados por você mesmo, através de construção de casa. É interessantíssimo, porque ele canalizou tudo, botou esgoto para tudo, cuidou e com mimo dos seus funcionários. Então é a lei do ritmo, é a lei de causa e efeito. E por fim, o sétimo princípio, nós temos a lei do gênero. A lei do gênero é que tudo é masculino e feminino. Tudo é ativo e receptivo. Ah, que graça! A mulher é receptiva. Ela se doa e se abre para a fecundação do homem. E o homem é ativo. Quem conquista quem? Quem é realmente a conquista? Porque quando o homem pensa que ele está dominando a mulher, ao mesmo tempo, sem a beleza dela, sem a vibração dela, sem essas qualidades, ele não vive. É uma troca de energia das leis da polaridade, mas tudo é gênero. Até dentro de nós temos o masculino, tem o feminino dentro dele, e um que chamava de ânima. A mesma coisa nós temos na mulher. A mulher tem o masculino dentro dela, e o Jung chamava de ânimos. Freud falava
do complexo de Édipo, no caso do menino para com a menina, e complexo de Elétra, ao contrário, né? Da menina para com o pai. Então, nessas inversões, chegava até a dizer Freud, em carta ao seu grande amigo Fritz, quando há uma relação sexual, são 4 juntos. Porque todo mundo é masculino e feminino. Todos têm as duas abençoadas polaridades. Ora, você é mais masculino. E o seu íntimo é feminino, você vem num corpo masculino. E vice-versa, a mulher vem num corpo masculino, feminino, com a psicologia então feminina. Mas eles se encontram, é mais fácil a gente se encontrar externamente do que internamente. A gente se encontra, se acasala. Mais que isso, as leis vêm dificultando a nossa vida, vem os filhos, porque na hora que dá o beijinho, na hora do casamento, vem uma porção de testemunha assinar para dificultar todo esse processo, toda essa amarração da vida. E junto então com o beijinho, com o amor, vem as leis para amparar a família, para amparar a sociedade, para amparar as crianças, para amparar os filhos. E aí nesse exato momento a gente vai convivendo. E conforme que a gente vai convivendo com a mulher, nós vamos ficando parecido com ela vai ficando parecido com a gente, porque na lei do gênero há também a polaridade, que é a lei da troca. E é interessante que com o passar do tempo, a gente vai olhando assim, os casais vão ficando parecidos. E a gente costuma dizer, sorte sua, Ivan, você vai ficando parecida com a Clarice. Olha que benção. Então, nessa troca, por que nós vamos ficando parecidos? Não é essa parecido fisionomicamente, mas é parecido nos gestos, parecido nas atitudes, que só quando o outro pensa, tu já sabe o que ele está querendo, já está sabendo da vontade dele, já está sabendo do jeito, dos trejeitos, do olhar, do jeito, como cruza as pernas, a gente já tem a história daquele gesto, daquele sentido, porque as almas vão se afinizando. Porque o objetivo, pergunta 200, 201, 202 e 822 do Livro dos Espíritos. Pouco importa, vir com homem ou com mulher, porque o espírito em si mesmo não é uma coisa nem outra. Mas, pelas nossas experiências, nós vamos trocando desta forma. Com isso, vamos nos acasalando, um vai trocando informação com o outro, por isso que a primeira e a mais importante instituição na vida não é centro espírita, não é templo religioso, não é nada. A primeira instituição formada no Éden é a instituição da família. E a instituição da família, que é a mais importante, é a base da sociedade, a célula da sociedade, é onde que há a troca dessas polaridades, dessa lei de gênero. Aí vocês falam assim, então como é que fica no caso da homossexualidade? É troca de gênero, porque é mais do que biológico. O biológico é o menor, o que é mais forte é o psicológico. Porque tem muita mulher que dirige o lar, é a própria mulher que tem a mente yang, e o homem às vezes é mais passivo. Não é isso? Nós vemos no casamento de Chopin ele ficar ouvindo a gota d'água. A gota da água da chuva e fez música em vez de fazer sexo. A vida, às vezes, coloca o homem, às vezes, muito mais íntimo do que o contrário. E isso não tem nada a ver também com o ato sexual. Não é necessariamente nada a ver com a homossexualidade. Mas tem almas que estão nessa inversão natural, como diz Pedro Lopes no livro Terceiros Terras, e que poderá também descer ao nível do corpo. E aí entrarmos na homossexualidade, nas várias formas aí de manifestação sexual. Mas isso já é outra descida. Mas que não deixa de ser polaridade também. Porque na vida tudo é gênero. E aqui é que está a graça. Aqui é que está a graça de quando um fala, o outro para ouvir. E quando o outro para ouvir dentro dessa urbanidade, nada mais é que está acontecendo do que a lei do gênero. Um está sendo ativo, o outro está sendo passivo. Um está sendo yang, o outro yin. Um está sendo doador, o outro está sendo receptivo. Muita paz.